Oi, gente, espero que vocês estejam bem. Dessa vez, começaremos a resolver a prova do segundo exame de qualificação da UERJ 2024, que aconteceu no ano de 2023, né? E no comecinho dessas questões, diferente do primeiro exame de qualificação que a gente acabou de resolver aqui no canal, a gente não tinha nessa prova nenhuma questão de física. No primeiro a gente tinha 2 questões de física, naquelas questõezinhas do começo. Então agora a gente já vai começar lá na questão 37, então a gente já pulou linguagens, a gente já pulou matemática, a gente tá em ciências da natureza, onde tem questões de física, química e biologia, e a primeira de física era a questão 37. E essa questão 37, aparentemente, assim, só de olhar, era um pouco difícil da gente saber do que se tratava. Mas, olhando assim para letrinhas perdidas aí no meio, não tinha nenhum número, só tinha umas letras perdidas. E as letras perdidas eram P e E. E a gente percebe que lá no final ele quer saber o valor de P sobre E. Mas ainda fica um pouco vago o que seria P e E, né? Então a gente dá aquela leitura dinâmica ali, leitura flutuante. A gente vê que P, ele tá falando que é o peso, e E, ele tá falando que é o empuxo. Então o que a gente vai ter que pensar já? Ele está falando de peso e empuxo, então é uma questão sobre forças. Quando a gente fala em forças, a gente tem que saber quando cada força existe. Força-peso existe sempre que a gente tem a gravidade atraindo alguma coisa, então a gente tem a atração gravitacional. E o empuxo existe sempre que a gente tem uma força feita por fluidos, sejam líquidos ou sejam gases. Então, quando a gente tem, por exemplo, alguma coisa dentro da piscina e a gente quer levantar essa coisa, ela parece ser mais leve do que de fato ela é, justamente porque existe essa força de empuxo que a água faz sobre o corpo, ajudando a gente a levantar essa coisa. Então, ela vai agir no sentido contrário do peso, né? O peso puxa para baixo, o empuxo vai puxar para cima, que é justamente o movimento que a gente faz para levantar alguma coisa. Ok, isso é o que a gente sabe. Não tem número nenhum, aparentemente, então não importa muito a fórmula do peso e do empuxo, mas se a gente quiser lembrar, vou anotar aqui do ladinho, né? Vai que é útil. O peso é igual a massa vezes a gravidade e o empuxo é igual a densidade do líquido, ou do fluido que seja, né? Vezes a gravidade, vezes o volume do líquido deslocado. Geralmente, empuxo a gente fala para líquidos, mas não necessariamente, poderia ser para algum gás. Inclusive, tem aparecido bastante questões de empuxo em balões, né? E a primeira palavra desse enunciado é balão. Então, caso você queira ver como é que é uma questão de empuxo com conta, vou deixar indicado aqui no final, você pode assistir e ver se você entendeu a ideia. Então, vamos lá, vou ler o enunciado e a gente vai analisar o que está acontecendo. Então, ele fala que balões meteorológicos que têm a função de medir dados climáticos podem alcançar altitudes elevadas. Admita que um desses balões, eu vou fazer o desenho de um balão normal, tipo bexiga, tá? Mesmo não sendo exatamente isso. Então, a gente tem aqui um balão que não é meteorológico, mas vai servir para nossa ideia. Usem a imaginação, gente. No instante em que sua densidade se iguala à do ar atmosférico à sua volta, permanece fixo em uma posição. Então, ele chegou em alguma altitude lá e ele vai ficar parado nessa posição. Se ele vai ficar parado, o que isso significa? Significa que a resultante das forças que agem sobre ele não está ganhando para nenhum lado. Se estivesse ganhando para cima, ele estaria subindo, acelerado ou descendo freado. Se estivesse ganhando para baixo, ele estaria descendo acelerado ou subindo freado. Então, se ele está parado, fixo em uma posição, significa que a força resultante que age sobre ele é igual a zero. Como é que pode a resultante sobre ele ser zero? As forças que estão agindo sobre ele precisam se equilibrar, precisam se igualar de alguma maneira. E aí, continuando a leitura, ele fala que essa situação ocorre quando as duas forças que atuam sobre o balão, peso e empuxo, correspondem à razão P sobre E. Então, ele está dizendo que só tem duas forças que agem sobre o balão. Peso, que puxa o balão para baixo, de volta para a terra, e empuxo, que puxa o balão para cima. Foi o empuxo que fez ele subir tudo isso. O empuxo ganhou uma boa parte do caminho, por isso que ele subiu e chegou em uma dada altitude lá, que o enunciado falou que é elevada. E aí, o que ele quer saber é o valor de P sobre E. Certo, mas a gente está pensando já que a força resultante é igual a zero. A gente quer saber P sobre E, vou anotar aqui. Para a força resultante ser igual a zero, se a gente tem duas forças agindo sobre o balão, uma para cima e outra para baixo, como é que elas podem se anular? Elas só se anulam se elas forem iguais. Então, sabendo que a força resultante é igual a zero, a gente sabe que o peso é igual ao empuxo. E sabendo que o peso é igual ao empuxo, a gente pode passar o empuxo dividindo para o outro lado, então P sobre E vai ser igual, do lado de cá não sobrou nada, então a gente bota 1. P sobre E é igual a 1. Porque se eles são iguais, eu vou dividir um pelo outro, vai dar 1, né? Um número dividido por ele mesmo dá 1. Então, exatamente essa é a nossa resposta, 1. E a alternativa que fala 1 é exatamente a alternativa B. Então, nem precisava de grandes contas ali, né? Era basicamente analisar uma situação de forças em equilíbrio.
E é isso, gente. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem um joinha e se inscrevam no canal para vocês continuarem acompanhando as outras questões de física do segundo exame de qualificação da UERJ 2024. E depois a gente vai fazer o primeiro exame de qualificação de 2025 também, porque estou empolgada aqui nas questões. Certo, gente? Tchau, tchau. Se cuidem.